Olá, muito bom dia para você que me acompanha aqui na programação do canal NC News, canal 10.2. Agora todo santo dia você fica bem informado conosco aqui na nossa programação. Logo cedo a gente tem o nosso programa Agora Amazonas com as primeiras notícias do dia. Você acompanha aí outros programas e agora a gente chega sempre às 11h30 da manhã com o nosso programa Poder e Opinião. E vou ler aqui a biografia, né, do homem que está conosco hoje. Ele se chama Francisco Carpegiani Veras de Andrade. Ele é vereador em Manaus. Foi eleito em 2024 pelo Partido Liberal. Nasceu em Eirunepé, no Amazonas, em 15 de outubro de 1983, mas hoje ele é conhecido por todo mundo como Capitão Carpê. Ainda criança, ele se mudou para Manacapuru e depois para Manaus com a mãe e 5 irmãs. A trajetória familiar em área popular marca a base social do discurso político. Carpê ingressou na Polícia Militar do Amazonas em 2009 como soldado. Ao longo da carreira foi promovido até o posto de capitão. Em 2020, ele foi eleito vereador com mais de 8 mil votos. O mandato foi marcado por pautas ligadas à segurança pública e fiscalização de serviços. Na Câmara Municipal também assumiu a função de ouvidor entre 2023 e 2024, cargo que é responsável por receber demandas e denúncias da população. Reeleito para o segundo mandato, ele defende a continuidade da fiscalização e melhorias em áreas como saúde, educação e transporte. Seja muito bem-vindo, vereador. Bom dia para o senhor. Bom dia, Cleiton. É isso aí, a minha trajetória aí vindo de... Resumida, né? Claro resumida. Que eu não tinha como passar uma hora aqui só falando do currículo do vereador. As pessoas elas têm curiosidade, né? De, quem é o Capitão Carpê, né? Veio? De onde veio? Eu acho que ninguém nasce pronto, né, Cleiton? Então, com certeza, eu tenho muito orgulho da minha história de vida, principalmente de ter nascido na cidade de Eirunepé. É uma cidade que vieram grandes políticos, inclusive mais de um governador, né, que são eirunepenses. Nós temos senadores eirunepenses. Então, eu faço parte dessa cidade que é tão pequena no estado do Amazonas, mas que já construíram grandes políticos. E com certeza eu espero que, através do meu trabalho, eu esteja um dia sendo reconhecido como os grandes que passaram na política amazonense. Eirunepé realmente é um grande celeiro aí de políticos no estado do Amazonas. A Amazonino veio de Eirunepé, Eirunepé, né? Sim. Amazonino, Plínio Valério de Eirunepé, Paulderney, Melo, vários outros candidatos. Eu faço parte da nova política, né, dessa nova geração. Mas não posso esquecer de ressaltar também Manacapuru, viu? A galera aí do bairro do Biribiri, sou lá de Manacapuru, um bairro periférico. Fiquei lá até... Saí de um ano. Com 1 ano de idade eu saí de Eirunepé e fiquei até meus 13 anos, mais ou menos, na cidade de Manacapuru, onde basicamente nós temos famílias. Eirunepé, Jutaí, Pixuna, Manacapuru. E nós somos aí, talvez, dentro desse cenário grandioso aí, um dos pouquíssimos que se tornaram políticos, né? Eu não sou de família rica, Pascarelli, eu sou de uma família muito simples. Inclusive, meu avô materno, ele era soldado da borracha, minha avó costureira, minha mãe costureira durante 50 anos, meu pai motorista de ônibus. Sou de família de agricultores, de pescadores, mas que Deus ali escolheu para que pudesse hoje estar aqui. Então eu me sinto muito grato pela minha história de vida. Bom, eu gosto sempre de dizer aqui para todos os nossos entrevistados, vereador, eu vejo que o senhor chegou inclusive aí de uma fiscalização, chegou ligado 220. Aqui nós temos 1 hora de programa e o que a gente quer sempre, e é o que se propõe o canal quando é criado o NC News, é que todas as autoridades que venham aqui possam ter tempo para contextualizar, para construir a história e para entregar para as pessoas o máximo de informação, não só sobre si, mas sobre todos os trabalhos de articulação. Então fique à vontade com relação a tempo para responder como o senhor quiser, tá bom? Eu sempre pergunto o seguinte, o senhor acabou de mencionar que é da nova política, né? O senhor não quis vincular o seu nome a grandes políticos que também saíram de Eirunepé, mas é importante a gente dizer para as pessoas por que um policial militar que estava com grande sucesso na carreira resolve fazer uma pausa, porque não parou, né? Faz uma pausa, e resolve ser político. E o senhor, inclusive, esse ano é pré-candidato também, né? Então, Cleiton, para eu poder contextualizar tudo isso aí, primeiro eu preciso contar um pouco da minha história, né? Como foi dito, eu vim de Eirunepé, para você que está aí do outro lado, olha para ele, né? Isso, pode ficar. Então, meus amigos, eu nasci na cidade de Eirunepé, sou de uma família muito simples, de uma família muito humilde, né? Eu acho que a palavra pobre é muito... Pobre é o diabo, mas enfim, muito simples, muito humilde.
passamos muitas necessidades, dificuldades, sem ter o que comer, sem ter o que se alimentar. Sou filho de uma mulher que sozinha teve que criar 6 filhos, e com muita dificuldade nós chegamos na cidade de Manaus. Eu, com 12 anos, tive que ir para os bairros da Compensa, capinar o terreno dos meus vizinhos, carregar água para um, né, fazer o mandado para outro. E com 15 anos, eu já estava no Distrito Industrial trabalhando na linha de produção. Naquela época, em 96, não tinha sequer ali a questão do menor aprendiz, que só foi em meados do ano 2000. Então, acordava de madrugada, pegava a rota, trabalhava, passava o dia em pé na linha de produção, à noite ia para a escola. E aí você imagina como é que foi essa formação, né? Muito difícil, muita dificuldade. No lugar de eu estar estudando, por exemplo, né, focando ali nos meus estudos, Cleiton, no meu futuro, eu tinha que estar trabalhando, porque afinal de contas eu precisava ajudar minha mãe a levar alimentos para dentro de casa. Afinal de contas eram 6 filhos. Então foi muito difícil, a minha vida foi muito dolorida. Passei 10 anos da minha vida como motoboy aqui, debaixo de sol e chuva na cidade de Manaus, fazendo banco, fazendo cartório, e a minha vida ela foi construída com muito sacrifício. Eu já tinha tentado 2 vezes o concurso da Polícia Militar, o meu sonho era ser policial. Na terceira tentativa eu passei na polícia para soldado em 2009, depois que eu terminei minha faculdade de Direito, no qual eu comecei ainda como motoboy. O meu salário era exatamente o salário, a mensalidade da minha faculdade era exatamente o meu salário, Cleiton. Não sobrava dinheiro nem para comprar o livro. Os meus livros, os vademecums. Para quem estuda, faz faculdade de Direito, né, acadêmico de Direito, sabe que tem que ter o vademeco, que é o livro das leis. Então, eu nunca consegui comprar um vademeco, por exemplo. Sempre eram os amigos que me davam no ano anterior, ele comprava um novo e me dava do ano anterior. Então, eu sabia onde eu queria chegar. E eu tinha certeza que, muito provavelmente, várias pessoas tinham muito mais condições do que eu, tinham muito mais capacidade intelectual, familiar, mas absolutamente ninguém, Cleiton, tinha mais força de vontade do que eu. E aí eu digo que, sim, o talento ele pode ser vencido pelo esforço. E eu era aquele garoto esforçado. Não sabia o que ia acontecer na minha vida. Se você perguntar, Carpê, tu acha que um dia tu seria, por exemplo, capitão da polícia? Não, não achava que eu seria. Vereador estava totalmente longe do meu raciocínio de um dia estar aqui. Então minha vida ela foi construída com muita dificuldade. Então terminei minha faculdade de Direito, logo em seguida teve o concurso da polícia para bacharel em Direito. E eu tinha feito um cursinho ali de 5 anos que seria minha faculdade. Passei no concurso. Fiquei 2 anos no curso de formação, e aquele garoto que capinava o terreno dos vizinhos, que fazia mandado para algumas pessoas que faziam serviços braçais, como, por exemplo, auxiliar de pedreiro no bairro da Compensa, passou a ser um dos comandantes daquele bairro. Então imagina o quão gratificante era a minha história de vida. Então, quando eu fui para a rua, aí minha foto aí juntamente com o cabo Bruno Barcelos, sempre honrei muito a farda que eu vestia, Cleiton. Quando eu fui para a rua, eu fui não com ódio no coração, Cleiton, sabe? De querer ser a palmatória do mundo, de ser o grande justiceiro. Não, eu fui com a intenção de ajudar a população, sabe? De dar o meu melhor enquanto policial militar para a comunidade na qual tinha me acolhido juntamente com a minha família. Então, grande parte da minha trajetória na polícia, que foi mais de 10 anos, 12 anos, eu trabalhei diretamente no bairro da Compensa. Então, todos os dias, quando eu colocava minha farda, Cleiton, eu tinha um propósito, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Então, tanto é que se você for caminhar, Cleiton, em qualquer lugar no bairro da Compensa não vai ter uma única alma a dizer que eu cometi alguma coisa errada. Não tem. Eu estou 6 anos na vida pública, eu tenho mais de 10 anos de polícia. Você nunca, ouça o que eu vou lhe falar, você nunca leu uma matéria colocando a minha trajetória enquanto policial militar em xeque. Não, o Carpê, quando estava na polícia, fazia... Nunca ouvi. Eu sempre fui pelo certo, Cleiton. Eu sempre fui pelo certo. Tanto é que eu passava a noite dentro dos becos da Compensa, prendendo vagabundo, combatendo. Porque eu sabia que aquelas pessoas daquela comunidade, a polícia militar, ela não atende ocorrência no condomínio fechado da Ponta Negra. Ela vai estar dentro da comunidade, ali dentro dos becos, que são as pessoas que são vulneráveis à questão da segurança pública. Então, eu passava a noite acordado porque eu sabia que tinha pessoas que contavam com a polícia militar. Então, eu sempre busquei dar o meu melhor. Eu estava totalmente realizado na profissão que eu me encontrava. Eu seria coronel da polícia, poderia ser o comandante-geral, poderia ser o secretário de segurança. Quantos secretários de segurança não foram coronéis da polícia? Então, eu tinha vencido na vida, Cleiton. Eu não precisava fazer mais nada. Tudo que eu havia planejado de ser algo, eu tinha ultrapassado
tudo que eu imaginava que eu poderia ser. Imagina, um garoto que sai lá de Aranepé, que sai de Manacapuru, uma vida totalmente desestruturada, que foi abandonado pelo pai, a mãe costureira, uma vida simples aí, né? Essas roupas aí, tudo era minha mãe. Aí, ó, essa foto que você está vendo, Cleiton, eu estava como auxiliar de pedreiro aí no Distrito Industrial. Essa foto eu estava no curso de formação, na formatura de soldado da polícia. E são várias outras fotos. Essa aí eu já estava como capitão e subcomandante da 8ª SICOM, um bairro que eu amo, que é a Compensa. Então, de onde veio essa ideia de ser político, Cleiton? Eu tinha passado por todas as dificuldades que qualquer pessoa havia vivido. Ninguém precisava me dizer, Cleiton, o que era acordar de madrugada, ficar sentado no chão em um papelão para ter uma fichinha para ser atendido por um especialista. Ninguém precisava me dizer, Cleiton, o que era ser assaltado dentro de um bairro porque a viatura não chegava. Ninguém precisava me dizer, Cleiton, o que era, por exemplo, você ser de uma comunidade e você não ter um projeto social. Eu sou oriundo de um projeto social de jiu-jitsu, sou faixa preta. E cresci ali num projeto social que o professor teve que tirar dinheiro do próprio bolso para colocar um tatame, para comprar um bebedouro para dar para aquelas crianças. Então eu havia passado por tudo aquilo que qualquer pessoa de dentro de uma comunidade havia passado. Ninguém precisava dizer para mim o que era ter que acordar de madrugada com 15 anos de idade, pegar uma rota, enquanto os garotos da minha idade estavam dormindo. Enquanto eu estava na linha de produção de uma fábrica, e aí eu enalteço a questão da Zona Franca de Manaus, que foi a Zona Franca que me ajudou a colocar alimento dentro da minha mesa, por isso a importância de manter a principal matriz econômica do Estado. Ninguém precisava dizer para mim, porque eu sabia o quanto difícil era você vencer na vida, você vindo de uma família simples. E tudo isso, ninguém precisou dizer para mim. Aliado a isso, a todas as dificuldades, dentro de um país, dentro de um estado, dentro de uma cidade, eu tinha como contribuir para a população, porque eu era especialista em segurança pública. Então, dentro do Estado, você tem saúde, educação, infraestrutura, cultura, esporte, segurança pública. Então, quando eu decidi vir candidato, eu não vim curioso. Eu sabia que eu poderia, além da segurança pública, poder proporcionar um serviço de qualidade enquanto parlamentar, porque eu já tinha vivido tudo isso. Entende, Cleiton? Então, ao falar isso para você, eu não falo como político. Eu falo como cidadão que passou por todas as dificuldades e que sei o quanto importante é você defender essas pessoas. Cleiton, quando eu decidi ser candidato, eu tinha duas escolhas, Cleiton. Porque quando eu fui eleito, eu ia abrir mão da minha carreira. A polícia militar, o militar, é uma das poucas profissões que se você for eleito, você tem que abrir mão dessa profissão. Então, hoje, eu não interrompi a minha carreira, eu acabei com a minha carreira. Eu não tenho como voltar mais para a polícia. A minha turma hoje está um posto acima do meu. Eu fiquei como capitão. Então essa decisão ela foi muito difícil, porque eu colocava toda essa história, toda essa trajetória que eu havia construído, Cleiton, por 4 anos. Compreende? Como é que um cara que passou por tudo que eu passei teria a possibilidade de cogitar essa ideia de abrir mão de uma aposentadoria, de uma carreira por um mandato de 4 anos? De vereador. Não estou falando nem de deputado federal, de vereador. Né? Então meio que eu dei uma caída ali, já que na polícia é até estadual, eu poderia ser coronel. E eu ganhava muito bem. Hoje um major da polícia ganha muito mais do que um vereador. E aí a pergunta, né? Por que eu decidi ser vereador? Porque na polícia, Cleiton, eu encontrei a profissão que eu amo. Mas na política eu encontrei meu propósito. Se você for olhar o meu trabalho, os meus discursos, Cleiton, eles sempre são impulsionados por um sentimento muito firme, muito forte. Você vê que às vezes eu estou falando muito firme, né, com firmeza. Porque quando eu falo, Cleiton, eu já passei por aquilo ali. Eu sou um dos poucos vereadores da Câmara Municipal de Manaus que não me curvei. Você não vê foto minha do lado de palanque de prefeito, desses caras batendo palma para eles. Porque eu não fui eleito para isso, cara. Eu fui eleito para representar as pessoas, para ser a voz das pessoas. Então, quando eu vou numa escola, por exemplo, que não tem aula, eu estou falando pelaquele pai, pelaquela mãe que sabe que o filho, o fato de não ter aula na escola vai prejudicar o filho dele. Aquela mãe, aquele pai que muitas vezes, assim como eu, Cleiton, a única alimentação decente que eu tinha era na escola, porque na minha casa não tinha. Então, quando eu vou, por exemplo, dentro de uma escola que eu critico e que eu denuncio que a prefeitura está servindo bolacha com suco, pelo amor de Deus, nós temos um orçamento bilionário, fora orçamentos que vêm do governo federal. É uma baixaria, isso é uma vergonha. E eu estou te falando, Cleiton, não como político, eu estou falando como cidadão. Quantas vezes, Cleiton, a minha alimentação do dia era a refeição da escola?
Quantas vezes eu passei por isso? Então eu não admito que esses caras cheguem no poder tendo orçamento bilionário e, por exemplo, humilha a população. Como é que pode alguém morrer por falta de tampar um buraco na Avenida de Djalma Batista, quando se foi destinado R$1 bilhão para tapar buracos? Não faz sentido. Então foi isso que me motivou a vir para a política. Não há acordo nenhum, Cleiton. Você pode ter certeza. Várias tentativas houveram para que eu parasse de fazer oposição. Mas eu não posso esquecer o propósito pelo qual eu me coloquei. Eu não saí da política para ser um imbecil, da polícia para ser um imbecil, para ser um cara que está baixando as causas, para usar o meu mandato para ser um puxadinho da prefeitura. Não. Se eu hoje sair da política, Cleiton, eu vou olhar para trás e eu vou ter orgulho daquilo que eu construí. Agora você pode ter certeza absoluta que é muito mais difícil para mim, porque a oposição sempre é muito mais dificultosa as coisas. Falei pra caramba, né? Gastamos aí 16 minutos para essa resposta, tá? Porra, foi mal. É só de 1 hora. Não, desculpa. Não, sem problema. Vereador. É o sentimento. Eu acredito. A ordem natural de quem pensa, por exemplo, o mundo da segurança pública ou qualquer outra tarefa que mexa com o âmbito estadual, é ordem natural de quem entra como vereador pensar em caminhar para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Federal. O senhor passou um mandato inteiro como vereador e somente agora pensa em despontar um cargo na Assembleia Legislativa. O senhor pensou somente agora por quê? Não, na verdade, Cleiton, eu vim candidato a deputado estadual em 2022, eu tive 22 mil votos. Tava ali... Foi bem difícil, eu estava num partido que eu não tive tanto apoio. E aí você sabe que disputar uma eleição a nível estadual, você vai disputar com os caras que vão estar com milhões de reais para gastar. E eu acredito que eu saí muito bem, porque eu tive mais votos que muitos deputados. Então, hoje eu me sinto muito mais capacitado, muito mais preparado, estou no segundo mandato. Eu acredito que a segurança pública ela está em voga, né? Sempre esteve, nós sabemos que isso reflete diretamente na vida das pessoas. E a segurança pública precisa de parlamentares que tenham de fato a vivência, que tenham conhecimento, porque afinal de contas não é uma área que você vai falar como curioso, mas você vai falar com propriedade. E eu acredito que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que tem 24 deputados, tirando ali pouquíssimos, precisa ter uma mudança. Pelo amor de Deus. Né? Se você for hoje pedir aqui um vídeo de um deputado fazendo uma grande fiscalização, denunciando o governador, você não... Desculpa, você não vai encontrar. Você não vai encontrar, por exemplo, um deputado dentro de um hospital denunciando, tirando ali alguns nomes, né? Denunciando grandes problemas. Então, precisa ter essa mudança, né? E eu acredito que na Câmara Municipal de Manaus nós mostramos essa competência. Por exemplo, nós temos muitas demandas da Polícia Militar, eu digo da categoria mesmo, que estão represadas. Database, auxílio fardamento, 4 anos de policial militar sem o auxílio fardamento, que é a farda, o dinheiro para ele comprar farda, para ele trabalhar. Auxílio moradia precisa ser revista, ticket de alimentação. Então, assim, eu estou falando só da polícia, mas nós temos várias outras demandas que precisam ser revistas. Por exemplo, no interior do estado do Amazonas, a população reclama muito na questão da saúde. Por quê? Porque não tem os especialistas dentro dos municípios. Tem essa questão da dificuldade. E aí, para esse cidadão ter que se deslocar até Manaus, fica muito difícil. Então, não adianta também mudar só a Assembleia Legislativa. A gente precisa mudar o pensamento da população. Por isso que hoje eu tenho ali como carro-chefe dessa pré-campanha a professora Maria do Carmo, juntamente com o capitão Alberto Neto, que vem para senador. A gente quer mudança, nós queremos mudança, mas a gente continua escolhendo as mesmas pessoas. Como é que vai haver mudança de comportamento, de problemas, se você continua com as mesmas pessoas? Existem políticos que estão aí há 10, 15, 20 anos e não mudaram. Então, acho que esse é o momento de transformação do estado do Amazonas, mudar a figura do governador, colocar o capitão Alberto Neto ali como senador da República e, consequentemente, né, se Deus abençoar a população também, nós podermos impulsionar ali a Assembleia Legislativa e colocar políticos, deputados que realmente estejam do lado da população, a favor da população e não a favor do governo, pró-governo. Eu queria entender como é que é hoje o trabalho do segundo mandato do vereador Carpê, frente a todo o desempenho que você vem apresentando, né, nos últimos anos. Foi ouvidor, trabalhou ouvindo a população. Como é que está hoje essa relação para abrir cada vez mais a Casa do Povo? Olha, o nosso mandato, Cleiton, ele é muito
eu costumo dizer que o meu mandato ele é da população, né? Tanto é que eu tenho um gabinete externo na Compensa, talvez você não saiba, eu acho que eu seja um dos poucos. É ali bem próximo de quem segue ali para os estaleiros. Pronto, então. Ali foi uma promessa de campanha, porque a grande reclamação da população é o afastamento dos políticos. E até natural, né, Cleito? Por exemplo, antes eu trabalhava na Compensa, eu era o comandante ali do bairro, então basicamente eu estava ali. Mas a partir do momento que você se torna político, você tem uma cidade para várias demandas. Então são muitas coisas. Então a minha promessa de campanha era colocar uma base no qual os meus assessores atendem lá, nós temos alguns psicólogos, inclusive, que são contratados, que a gente trabalha também na questão da saúde mental, já que quando eu era policial, levantava essa bandeira lá na ponte sobre o Rio Negro, acho que você deve ter visto algumas vezes, e a gente precisava represar algumas demandas. Então hoje nós temos especialista com crianças com autismo, por exemplo. Eu tenho uma irmã minha que ela é capitã da polícia, psicóloga, capitão da polícia, concursada, que ela é uma das melhores psicólogas especialistas em crianças e adolescentes. E ela trabalha lá, ela me ajuda, uma vez por semana, ela atende lá sem custo nenhum. Então, esse mandato a gente busca sempre aproximar a população. Tanto é que nos últimos anos, no primeiro mandato, Cleiton, sozinho eu tive 25% de toda a produtividade da Câmara Municipal de Manaus. Atendemos aí mais de 10 mil pessoas. Fora isso, se o cara não conseguir me encontrar no gabinete na Câmara, ele consegue me encontrar lá no gabinete da Vila Marinho. Se não, ele consegue me encontrar nas redes sociais, porque sou eu que estou aqui. Né? Eu não repasso essa demanda para um assessor. É eu que respondo ali. Então, essa aproximação é muito grande. Tanto, a gente recebe muitas denúncias. Então, a gente vê que a população ela tem esse anseio de estar mais próximo do político. E a ouvidoria ela me contribuiu muito para o meu crescimento como político, porque nós recebemos muitas demandas ali de vários tipos. Porque as pessoas que, por exemplo, denunciam ali na ouvidoria nem sempre são problemas específicos municipais. Às vezes o cara denuncia situações federais, sei lá, de uma empresa que ele trabalhou. Então, de certa forma, a gente vai tentando ali orientar. Por exemplo, eu tenho aqui o Rodrigo, que é o nosso advogado, que eu trago muitas demandas para ele de orientações jurídicas, e aí a gente vai tentando contribuir de várias formas. Então tem muitas coisas que acontecem nos bastidores que a gente nem posta, que nem, por exemplo, essa questão da saúde mental. A gente quase não divulga, mas nós atendemos muitas pessoas. E eu acho que você conseguindo fazer além da sua competência de vereador, você já está fazendo o diferencial. Hoje, para você, o que o vereador de Manaus ainda precisa fazer mais? Cara, eu acho que se na Câmara Municipal de Manaus nós tivéssemos pelo menos 50% ali de capitão carpê, eu acho que a gente faria muito pela população, porque hoje basicamente 90% dos vereadores são da base do prefeito. E aí tudo bem, não vou questionar aqui o trabalho de cada um. Mas quando você se coloca na condição de base, existem muitos problemas que você acaba não denunciando. Porque você faz parte da base, você está ali basicamente para blindar, você está ali basicamente para proteger. Então eu acredito que se o vereador de fato fizesse a sua função princípio, que está ali prevista na Constituição Federal, que é denunciar, criar leis, ser o fiscal da população, com certeza nós teríamos uma cidade bem melhor para se viver. E eu acredito que o vereador que acaba, de certa forma, se afastando da população e com isso cria um certo descrédito por parte das pessoas. Tanto é que, mas a população também, Cleiton, ela precisa se aproximar do parlamentar. Se você for fazer uma pesquisa hoje de quantas pessoas se lembram ainda em quem votou, acho que muitas pessoas nem se lembram em quem votou. Então, às vezes, as pessoas têm também que levar muito mais a sério, porque você acaba escolhendo pessoas que às vezes não vai te representar. E eu levo muito a sério isso. Eu acho que o vereador ele tem que ser mais independente, mais pró-população, menos pró-governo. Hoje, em se tratando de vereador, né, e as leis municipais, para o ano de 2026, o que você acredita que seja o maior rumo que os vereadores tendem a perseguir? O maior assunto, a maior necessidade, mesmo que com toda essa conturbação política que o estado do Amazonas passa hoje? O que acontece? O ex-prefeito de Manaus, que é o prefeito Davi, ele saiu com a rejeição muito grande. Várias pesquisas apontaram aí a rejeição até de 70%. E a grande maioria da reclamação da população era justamente a questão da infraestrutura. Todos os dias a gente recebe inúmeras denúncias. Eu acho que aquela questão das mortes, que não foram só uma, de pessoas dentro de buraco, acho que
desidratou muito a imagem da prefeitura de Manaus. Hoje tem um novo prefeito, não sei se vai ter novos comportamentos, mas eu acho que algumas coisas precisam mudar, porque assim, Manaus é uma das cidades mais ricas do país, né? Mas de um povo pobre, de uma população pobre. Tem muito dinheiro para infraestrutura, mas não tem infraestrutura. Tem muito recurso para a educação, mas você não vê. Você vai, por exemplo, ontem eu fui numa escola que não tinha aula. Toda semana não tem aula. Ontem não tinha aula na quinta série. Como é que fica isso aí? Você vai, às vezes, no posto de saúde e não tem profissional, como aconteceu lá no Parque Mosaico. Construíram a UBS lá, gigante, 3, 4 salas de odontológica sem profissional. Então tem que ser levado muito mais a sério. Eu acho que precisa ter muito mais fiscalizações, porque, deixando muito sério, muito bem claro, né? Tá pesado para poucos vereadores fazer fiscalização. E eu acho um absurdo o vereador, por exemplo, e aqui é uma crítica minha, que mal chegou, não mostra nem para o que veio, não mostra nada e já está fazendo campanha para deputado estadual. Eu acho que tem que ser revisto. O cara é quase um inútil e quer ocupar uma vaga para deputado estadual. A população ela tem que ficar muito ligada nisso, porque se ele não está fazendo agora como vereador, será que ele vai ser um bom parlamentar estadual? E nós estamos falando de estado do Amazonas, né? Eu acho que tem que ser levado mais a sério isso aí, e a população ela tem que acompanhar mais a política. Eu acho que eu fiz uma crítica mais forte aí, né? Mas hoje o atual prefeito de Manaus chefiou a pasta de infraestrutura. Já que o senhor pontua Manaus como tendo um dos maiores desafios a infraestrutura, qual a sua relação hoje com o prefeito Renato Júnior? Olha, eu sou oposição, Cleito, e uma coisa a gente precisa destacar do Renato. O Renato, ele dialoga, né? O Renato, ele é um cara que ele liga, ele vai lá, eu acho que ele tem esse perfil mais conciliador, né? Por exemplo, me ligou no dia do meu aniversário, mesmo eu sendo oposição. Então é um cara inteligente, né? É um cara que tenta agregar. Eu acho que ele deve ser um pouco mais inteligente do que o ex-prefeito Davi, mas eu deixei muito bem claro que, independente de qualquer coisa, eu ia continuar fazendo a fiscalização, eu ia continuar fazendo meu mandato independente. Ele deixou muito bem claro: não, cara, faz o teu trabalho, esse trabalho é seu, eu respeito e tá tudo bem. Então nós não somos inimigos, nós somos opositores. Eu estou ali, faço a minha função, ele faz a dele, e conforme você falou, ele foi secretário de infraestrutura durante todo esse tempo. Por isso que eu falei, mudou o prefeito, mas será que vai mudar a realidade? Eu espero que sim. Eu não estou aqui para ser o mensageiro do caos. Eu queria muito chegar na tribuna e parabenizar o excelente trabalho que está sendo feito em Manaus, com o recurso que tem, e nós termos uma boa infraestrutura. Mas enquanto isso não existir, porrada na cabeça deles. Bom, agora são 11 horas e 58 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo, até para o vereador Carpê aqui tomar uma água, que eu estou falando muito, né? Refrescar a garganta. A gente vai e volta rapidinho, continua ligado. Poder e Opinião, volta em instantes. Amazonas é uma instituição que atua há mais de 2 décadas no cuidado de crianças e adolescentes na luta contra o câncer infanto-juvenil. Nossa missão é prestar os melhores serviços assistenciais e sociais às crianças e adolescentes para que possam ter o direito de alcançar as chances de cura, com qualidade de vida e atendimento humanizado. Cada doação faz a diferença na vida das crianças, adolescentes e suas famílias atendidas pelo GAC. Você também pode nos apoiar através do IR Solidário ou fazer parte das empresas que são nossas parceiras. Faça parte da cura. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet,
O agro é notícia, notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. Como é o Ministério Público que você conhece? Aquele que atua nos tribunais do júri para que homicídios não fiquem impunes? Ou o que aparece nas notícias, combatendo a corrupção e o crime organizado? Mas o que nem todo mundo sabe é que o Ministério Público vai muito além disso. Ele atua de várias maneiras para garantir a aplicação das leis que protegem os direitos da sociedade. O Ministério Público defende os seus direitos, do acesso à saúde e educação, à proteção do consumidor, do meio ambiente e ao planejamento urbano. Procuradores e promotores de justiça ainda atuam se antecipando aos problemas da sociedade na busca de soluções rápidas e eficazes para a população. O Ministério Público acompanha as políticas públicas, fiscaliza, investiga, realiza reuniões e audiências públicas, recomenda providências e propõe acordos para solucionar conflitos de forma consensual. Ministério Público, presente e comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. O SAMU Manaus atende cerca de 10.700 ocorrências de trânsito envolvendo muitas vezes motoqueiros e usuários de bikes. Só nesse ano de 2025, mais de 3.300 acidentes já foram registrados. A manobra que você tenta para encurtar a distância pode lhe fazer perder a vida ou encurtar a história de alguém. Imprudência é sinal vermelho. Respeitar o espaço, manter a distância, a velocidade certa não é frescura. É certeza que você vai voltar para casa com vida. 2 rodas carregam vidas. Cuidado é o melhor caminho. 2 rodas, cuidado é o caminho. Uma campanha do Grupo Norte de Comunicação. Aqui o dia começa cedo e a informação não pode esperar. Por isso, a TV Norte Paraíba apresenta uma programação feita com a cara do nosso povo. Logo cedo, o Acorda Povo traz informação, prestação de serviço e aquele bom dia, do jeito que o paraibano gosta. Em seguida, o Fica com a Gente traz variedades, conversa boa e assuntos do nosso dia a dia, como se estivesse na mesa da sua casa. O Alô Paraíba aproxima a notícia da comunidade, com jornalismo cidadão e muito serviço. No Liga 360, o debate ganha espaço, ampliando vozes, ideias e pontos de vista. No fim da tarde, o Paraíba do Povo reforça o compromisso com a informação local. E à noite, o Hora H traz entrevistas, análise e conteúdo de qualidade. São mais de 6 horas de programação, feita por quem vive a Paraíba até o último minuto. De volta aqui com o nosso programa Poder e Opinião. Hoje estamos recebendo o vereador Carpê para a gente falar sobre a sua trajetória política, sobre os embates na Câmara Municipal de Manaus. Falou agora há pouco sobre a oposição que ele faz à Prefeitura de Manaus, mas falou principalmente sobre a relação, né, que ele observa do atual prefeito Renato Júnior com o Legislativo. E isso é muito importante. Hoje, já que existe essa mudança de postura do município, qual é a postura do vereador, mesmo sendo de oposição, vereador? Se aproveita disso até para conseguir aprovar projetos e emendas ou mantém o fogo cruzado e muito tiro lá para frente? Não, o meu trabalho ele continua, independente de quem seja o prefeito. Como eu falei para você, Cleiton, eu não estou aqui para ser o mensageiro do caos, né? Eu quero minha cidade cada vez melhor. Que bom seria se nós não precisarmos fazer crítica porque foi resolvido o problema. Nós sabemos que a cidade de Manaus existem problemas cancerígenos, mas algumas coisas não tem como, por exemplo, nós fecharmos os olhos.
com certeza a gente vai continuar fazendo as mesmas fiscalizações, as mesmas cobranças, porque na verdade o atual prefeito é a continuidade do antigo, né? Ele era vice dele, inclusive era secretário, mas agora a caneta de fato está na mão dele, ele não vai ter desculpa para não fazer o trabalho e a gente vai continuar pressionando e, como eu falei, se não resolver o problema, viu, Renato? Porrada na tua cabeça, meu parceiro. É importante a gente mencionar aqui também a relação que vocês têm lá de oposição com a mesa diretora da Câmara Municipal. Muitos trabalharam, inclusive da oposição, trabalharam para a eleição do Davi Reis para a presidência. Né? E hoje fica muito claro que a postura do presidente Davi Reis é realmente blindar o suficiente a Câmara e a Prefeitura. Né? E isso é ordem natural. O que se vê muito é que os governos tendem a buscar os presidentes dos legislativos para que caminhem de igual para igual ali. Como é que é a sua relação hoje, Carpe Andrade, com o presidente da Câmara hoje? Cara, eu posso te dizer, Cleiton, que o Davi Reis, do primeiro mandato de presidente para o Davi Reis de hoje, tem uma diferença muito grande. Hoje o diálogo é bem mais tranquilo, o Davi Reis, ele não... Eu tenho um diálogo muito tranquilo com ele, ligo para ele quando eu preciso resolver algum problema, não tenho problemas em pautar, por exemplo, meus projetos de leis. Então a gente tem uma relação muito tranquila de parlamento, né? O Davi Reis, ele é pró-Câmara Municipal de Manaus e ele tem deixado isso muito bem claro. Não existe tanta dificuldade para ter um diálogo com nenhum deles e eu acho que deve ser assim, né? Agora, óbvio, né? Ele foi ali escolhido pela base do prefeito para estar ali justamente para, conforme você disse, é o caminho natural do processo político, né? A Prefeitura de Manaus, ou qualquer prefeitura, ela precisa ter governabilidade. Então, se ela tiver, por exemplo, uma Câmara que seja de oposição, ele vai ter muita dificuldade para aprovar os seus projetos, para pautar projetos. E hoje, a Câmara Municipal de Manaus é basicamente ali um puxadinho da prefeitura, porque, inclusive, o próprio presidente faz parte do mesmo partido do prefeito. Mas, em se tratando de Carpe, vereador Capitão Carpe, presidente Davi Reis, eu não tenho problema nenhum com o Davi Reis, inclusive tenho uma boa relação com ele. Ainda há pouco o senhor disse que quando o candidato a deputado estadual, na última legislatura, o senhor não teve tanto apoio do partido e por isso, inclusive, apesar de ter uma boa votação, mais de 20 mil votos, não conseguiu se eleger deputado estadual. Como é que está hoje a sua relação com o PL e com o presidente Alfredo Nascimento? Olha, 100%. O partido do PL, inclusive, era uma opção minha em 2022, mas como eu não estava na janela partidária, eu não tive como ir para o partido do PL. Então fui muito bem recebido pelo presidente Alfredo, ele conduz o partido, tem uma experiência muito grande, foi senador, foi prefeito, foi deputado federal, salvo me engano, vice-governador, então não tem como nós não falarmos que ele tem uma experiência muito grande em se tratando de política, né, de conjecturas, como presidente ali do partido. Por óbvio, ele é também pré-candidato a deputado federal, está fazendo os corres deles ali, né, tem as pretensões dele, isso é política, faz parte. Tem, basicamente ali o partido também tem ali o capitão Alberto Neto, que representa, tem uma grande liderança dentro do partido. Hoje é deputado federal, tá aí como pré-candidato ao Senado, e hoje a professora Maria do Carmo também ela se coloca nessa condição de uma grande liderança dentro do partido, já que ela também é uma pré-candidata a governo. Então eu tive todo o apoio necessário, tenho todo o apoio necessário do partido, inclusive sou o líder do partido na Câmara Municipal de Manaus, outorgado, né, pelo nosso presidente Alfredo Nascimento e aceito pelos demais vereadores, e tenho conduzido dessa forma, representando o partido, representando a direita no Brasil e especificamente aqui na cidade de Manaus. Então, com certeza, bem melhor hoje no Partido Liberal, no qual eu me identifico bastante com as pautas e com os ideais. Como é que é hoje a sua relação com Coronel Rosses, por exemplo, com o Sargento Salazar, que são lá também da oposição? É a melhor possível, Bo. A gente senta ali um do lado do outro. Coronel Rosses senta no meio, eu sento do lado direito, o Salazar senta do lado esquerdo. Nós fazemos parte da mesma instituição, né, Cleiton? O Salazar é policial militar, Coronel Rosses também. Inclusive foi meu comandante, Coronel Rosses. Então a gente não tem ali uma relação de hierarquia. Não, todos nós somos vereadores, a gente se respeita muito, se ajuda.
Se você olhar nossas redes sociais, sempre a gente está compartilhando ali um vídeo do outro, marcando um vídeo do outro, porque eu acredito que dessa forma que tem que ser, né? Nós precisamos estar muito bem alinhados. Capitaneado pelo capitão Alberto Neto, que é também policial militar, a gente tem feito um trabalho de apoio um ao outro. Então, a melhor relação possível. Fora a Câmara Municipal de Manaus, a gente sempre está almoçando junto, indo para o aniversário de família, sempre muito próximo, e que causa às vezes até uma ciumeira, porque a gente sempre está junto. Mas é mais uma questão mesmo de amizade por conta da Polícia Militar, e basicamente a gente compartilha dos mesmos pensamentos, das mesmas experiências e das mesmas amizades. Muito importante a gente falar sobre isso. Hoje, qual é o desejo, não mencionando a questão da Assembleia Legislativa, mas qual é o maior desejo hoje do capitão Carpê como vereador? O que falta ainda para fechar essa janela? Cara, eu acho que a vereança, Cleiton, ela é muito importante, cara. Né? Ela é muito importante mesmo para a população, porque o vereador, ele é o político mais próximo do povo, né? Aquele cara que está ali no buraco, aquele cara que está na escola municipal, está dentro de um OBS, está dentro de um terminal do ônibus. Então, ele é o elo ali entre o poder executivo mais próximo da população. Então, eu acho que cada vereador que está ali, por exemplo, na Câmara Municipal, nós temos 41, óbvio, cada um foi escolhido por uma parcela da população, tem uma importância muito grande porque representa milhares de pessoas, segmentos. Então eu acredito que se o vereador tiver mais independente, sem precisar estar muito ali, uma base muito ferrenha ali da prefeitura, eu acho que com certeza nós teríamos uma cidade bem melhor, Cleiton, porque seriam várias pessoas apontando o mesmo problema, buscando soluções para o mesmo problema, no lugar de estar passando pano. Então eu acho que talvez isso não aconteça, né? Porque sempre vai ter ali uma grande base e uma pequena oposição. Mas o ideal, ao meu ponto de vista, seria que pelo menos 50% fosse independente. A gente conseguiu fazer isso na época do Caio André. Nós tínhamos ali 50% de vereadores que eram oposição e 50% que era base. Então havia que tinha muito mais força na hora de cobrar, porque eram várias pessoas apontando o mesmo problema. Hoje, então, exemplo, se o vereador Carpê pudesse melhorar um foco, o senhor já falou, por exemplo, de infraestrutura, mas se pudesse melhorar algo que Manaus precisa muito, o que seria? São muitos problemas, né, Ricardo? Elencando o principal. Cara, assim, apesar de não ser competência do município, a questão da segurança pública, Cleiton, mas eu acho que ela é de extrema importância para todos. A Constituição fala que a segurança ela é de competência e obrigação do Estado, mas ela é responsabilidade de todos. Prova essa que quando eu fui eleito vereador, nós apresentamos um projeto de lei criando a Comissão de Segurança Pública Municipal, porque, afinal de contas, era algo muito latente na cidade de Manaus, né? A população se sentindo insegura, as pessoas sendo roubadas dentro de ônibus, pessoas sendo mortas dentro de terminais, uma total instabilidade, né? Logo ali no início do mandato, teve aqueles ataques de criminosos dentro da cidade de Manaus que tocaram fogo, incendiaram ônibus, né? Tocaram fogo em ambulância. Então, tudo aquilo ali demonstrou uma grande estabilidade na questão da segurança pública. Então eu acredito que o município, a prefeitura ali, ela tem que ter um olhar muito sensível para a questão da segurança pública. Quando eu falo segurança pública municipal, eu não falo só de guarda municipal fardada, eu não falo só de guarda municipal numa melhor viatura, com melhor armamento, mas olhar para o pai e a mãe de família, porque não se faz segurança pública sem um homem, sem a mulher. E esse homem, essa mulher, ela precisa estar motivada, Cleiton. Porque, afinal de contas, uma pessoa sem uma motivação, consequentemente, ela não consegue entregar um melhor serviço. Por exemplo, hoje o guarda municipal não tem o PCCR, porque é o plano de cargo-carreira. Tem. Ele entra hoje no concurso público e não sabe o que vai ser dele amanhã. Qual será o próximo passo para ele amanhã. Por exemplo, o salário tem que ser melhorado. Tem que ter ali um auxílio, fardamento para ele. Então, são várias coisas que precisam ser revistas. Inclusive ter um bom núcleo de jurídico na hora que ele precisa responder um processo, que existe essa possibilidade, ele não tem que, por exemplo, tirar dinheiro do próprio bolso para pagar um advogado para ele responder por uma ocorrência que ele participou. Então, eu acho que é esse processo que precisa ser visto. Não é só fazer concurso, vamos melhorar a segurança pública, ponto, fizemos concurso para 1000 guarda municipal. Então, você precisa olhar para o homem.
Hoje é a tendência no Brasil que a Guarda Municipal ela atue de igual para igual como a Polícia Militar. Ninguém vai ocupar o espaço de ninguém, até porque existe a previsão legal na Constituição. Mas que a segurança pública ela possa ser olhada com mais atenção e com mais carinho por Guarda Municipal para que a gente possa melhorar a vida do cidadão manauara. E o que falta hoje, então, para a Câmara Municipal se preocupar, por exemplo, mais com guarda com relação ao PCCR? A Prefeitura ela precisa encaminhar esse projeto de lei, já que a iniciativa da Prefeitura de Manaus se trata de uma demanda, de uma pauta exclusiva do Executivo, e encaminhar para a Câmara Municipal de Manaus para que a gente possa aprovar. O prefeito, antes de sair, o ex-prefeito Davi, ele condicionou a apresentação desse projeto de lei do PCCR quando ele fizesse o próximo concurso, em 2028, salvo me engano. Por que esperar até 2028 para apresentar um projeto tão importante? O PCCR é o registro de nascimento do guarda municipal. O guarda municipal ele entra hoje e ele não sabe o que vai ser daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Porque ele não tem um plano específico de cargos e carreira. Isso traz mais dignidade e valoriza, inclusive, e tem a questão da segurança jurídica dos próprios profissionais. Isso, na verdade, precisa ser avaliado para todo servidor público municipal. Para todos. Mas aqui a gente está falando da questão da Guarda Municipal. Sim. Porque eles não têm o PCCR ali, o específico deles, já que é uma categoria diferenciada. E que é uma bandeira que o senhor levanta. Uma bandeira que a gente levanta. E a Prefeitura de Manaus a gente vai continuar cobrando, já denunciei várias vezes e vou continuar pressionando para que agora o Renato Júnior encaminhe para a Câmara Municipal de Manaus esse plano aí. É um foco interessante. Olha aí, Renato, faz teu nome aí, bicho. Carpe Andrade, Capitão Carpe, vereador de Manaus, está conosco hoje aqui no Poder Opinião. É sempre importante a gente mencionar que a gente quer trazer cada vez mais todos os políticos para estarem conosco aqui falando sobre o seu trabalho, falando sobre suas atividades. E então, agenda já preenchida até junho, mas aqui você acompanha sempre a partir de 11h30 da manhã. Vereador, a gente vai caminhando já praticamente para o encerramento do nosso programa. Hoje, o ano do vereador Carpe Andrade vai começar a caminhar por um outro trilho, mas vai trabalhar possivelmente a pré-campanha, né? Isso, tudo bem que as convenções vão afirmar lá na frente. E tem o trabalho de vereador, vai trabalhar Sim. duplamente. Com certeza. Como é que vai ser dividir isso, até por conta das viagens ao interior? Na verdade, o nosso trabalho na Câmara, a gente tem as sessões de segunda a quarta, nada mudou, não vai atrapalhar em nada, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. As fiscalizações, a gente não vai fazer a pré-campanha e esquecer do nosso trabalho como vereador, até porque faz parte do meu... como é que eu posso dizer? Do croquis, do roteiro do... Não só isso, e também mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo como vereador de Manaus. Agora a agenda está bem tensa. Nós estivemos em Manicoré na semana passada e em Borba também, inclusive agradecer a população de Manicoré e Borba. E nesse final de semana nós iremos fazer ali o Juruá. Nós iremos em Boca do Acre, vamos em Pauini, Ierunepé, Ipixuna, que mais? Envira, Carauari, nós iremos fazer todos esses municípios aí. Já aguarde a chegada aí da tropa da professora Maria do Carmo do PL, Capitão Alberto Neto, Sargento Salazar, Coronel Rossi, Capitão Carpe e toda a galera chegará até vocês. E iremos levar boas novas aí para o povo do Amazonas, inclusive a libertação desse sofrimento de tantos anos. Gostou? Vereador, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Se o senhor quiser dar suas considerações finais, inclusive, até convidando as pessoas sempre para lhe acompanhar nas redes sociais. Pessoal, primeiramente agradecer por estarem acompanhando o nosso trabalho, vocês que continuam acreditando no nosso trabalho enquanto vereador de Manaus, aquelas pessoas que votaram em mim lá em 2024, reafirmando o nosso trabalho. Tivemos aí 10 mil votos, foi importante. Isso prova que a população aprova, mesmo com toda dificuldade, aprova o nosso trabalho. E Cleiton, olhando para você, cara, mais uma vez, agradecer de coração, dizer para você que eu sou um grande fã do seu trabalho. Você, posso dizer que é um dos melhores jornalistas que temos aqui no estado do Amazonas. Você, de fato, nos traz orgulho enquanto profissional e certamente sempre está em destaque nas melhores matérias. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Mais uma vez, me sinto honrado de estar sendo entrevistado por você, você que já entrevistou grandes personalidades, na qual agora eu me incluo nessa, né? E agradecer a toda a direção da TV Norte, Poder Opinião, sempre abrindo espaço para que a gente possa falar sobre o nosso trabalho. Que Deus abençoe cada um de vocês e a todos os profissionais da TV.
Muito obrigado, vereador. Agora, 12h20, lembrando você sempre que nós estamos com toda essa entrevista no YouTube. É só você procurar canal NC News que você acompanha toda a nossa transmissão. Inclusive, avisa todo mundo da sua família, os amigos do trabalho, que sintonize a televisão no canal 10.2. Nós somos do Grupo Norte de Comunicação, mas somos um canal 24 horas com notícias para você. Eu até sempre digo aqui, não precisa estar com o controle remoto na mão, né, para estar procurando notícia. Quem é conservador e gosta de ficar sempre antenado, está no lugar certo, está no canal que tem notícia o tempo inteiro. E atualiza você, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Vem aí daqui a pouco o nosso NC Esportes com as últimas atualizações. Um abraço e até às 2 horas com o nosso Agora Amazonas, segunda edição. Aqui o dia começa cedo e a informação não pode esperar. Por isso, a TV Norte Paraíba apresenta uma programação feita com a cara do nosso povo. Logo cedo, o Acorda Povo traz informação, prestação de serviço e aquele bom dia, do jeito que o paraibano gosta. Em seguida, o Fica com a Gente traz variedades, conversa boa e assuntos do nosso dia a dia, como se estivesse na mesa da sua casa. O Alô Paraíba aproxima a notícia da comunidade, com jornalismo cidadão e muito serviço. No Liga 360, o debate ganha espaço, ampliando vozes, ideias e pontos de vista. No fim da tarde, o Paraíba do Povo reforça o compromisso com a informação local. E à noite, o Hora H traz entrevistas, análise e conteúdo de qualidade. São mais de 6 horas de programação, feita por quem vive a Paraíba até o último minuto. GAC Amazonas é uma instituição que atua há mais de 2 décadas no cuidado de crianças e adolescentes na luta contra o câncer infanto-juvenil. Nossa missão é prestar os melhores serviços assistenciais e sociais às crianças e adolescentes para que possam ter o direito de alcançar as chances de cura, com qualidade de vida e atendimento humanizado. Cada doação faz a diferença na vida das crianças, adolescentes e suas famílias atendidas pelo GAC. Você também pode nos apoiar através do IR Solidário ou fazer parte das empresas que são nossas parceiras. Faça parte da cura. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Olá, eu sou Álvaro Corado e te convido a acompanhar os bastidores do poder na Amazônia, com análise, informação e o impacto direto na sua vida. Não é, Paula de Tais? Isso mesmo, Álvaro Corado. Olha, aqui no Boa Noite Amazônia você acompanha os principais temas da política da nossa região. O programa traz debates, entrevistas e os fatos que movimentam a região amazônica. Boa Noite Amazônia, informação que conecta você às decisões que fazem a diferença. Não perca! O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. As notícias do Brasil e do mundo, entrevistas de peso e a participação dos nossos repórteres espalhados pelo país.
Tudo isso e muito mais no seu Boa Tarde Brasil, comigo, Cristina Magda, de segunda a sexta-feira, das 16 às 17 horas, na sua NC News TV. Eu te espero. Até lá. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News à política, da notícia em tempo real à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se é indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão.